Boa noite, tudo bem com vocês, alunas e alunos da Faculdade Fax? Hoje, dia 19 de abril de 2021, dia do Índio. Eu, vossa professora Sônia Santos, estamos aqui na noite de hoje para dar mais um tópico de conhecimento na nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1. O assunto de hoje é o que é DRE e a DRA e quais suas funções na contabilidade das empresas. Nós sabemos que nós estamos permeando essa nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1 e nós estamos tratando assuntos que demandam sobre as nossas demonstrações contábeis. Demonstrações essas que tratam de forma bastante fidedigna o atual saúde financeira de uma empresa. E a DRE e a DRA faz parte também desse compilato, de demonstrações. Então vamos conhecer um pouquinho o que é a DRE, o que é a DRA, quais são as suas funções, quais são os seus objetivos, tá bom? E a sua importância. Fiquem comigo, uma excelente aula para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. No cenário da contabilidade, a sigla DRE é bem famosa, é falada diariamente, faz parte do vocábulo do contador. Mas para quem não vive o dia a dia desse meio, são apenas 3 palavras aleatórias. Será que ajuda apenas dizer DRE? Significa demonstração do resultado do exercício. Acho que não muito. Na verdade, talvez comece a dar uma dica no que nós estamos a por vir. Mas para entender mesmo o que é DRE, é preciso um pouco mais do que somente isso. Vamos lá, pessoal? Essa noite de hoje nós vamos falar sobre a DRE primeiramente, demonstração do resultado do exercício, que também está naquele compilato, da contabilidade avançada, é algo realmente pertinente, a gente precisa entender, buscar essas referências, essa compreensão, esse significado sobre essa demonstração também. Caríssimos, nesse estudo vamos explicar o que significa, sua estrutura e qual a importância desse conceito dentro da contabilidade. A ideia não é que depois de você ler esse conteúdo você vai ficar íntimo da DRE, mas pelo menos você vai poder falar que não conhece só de nome. E acredito, por mais que seja essencial denominar todos os detalhes do que se trata, é sempre importante ao menos conhecer o vocabulário. Faz parte de uma cultura cada vez mais atual de transparência dentro dos serviços contábeis. Afinal, todo mundo quer pelo menos saber como os contadores estão cuidando de suas empresas. Então, apesar da DRE ser uma das nossas demonstrações de suma importância, não queiram dizer que a partir do momento que vocês assistam esse vídeo que vocês vão estar totalmente íntimo do assunto. Por quê? Vai ser necessário alguns trabalhos práticos para que vocês possam, de fato, entender e ver como que se estrutura uma DRE. O que é a DRE? DRE é uma sigla usada para abreviar a palavra demonstração do resultado do exercício. Para começar a explicar com mais detalhes o que é DRE, vamos recorrer ao que diz o CPC 26. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a grande número de usuários e suas avaliações e tomadas de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração em face aos seus deveres e responsabilidades na gestão diligente de recursos que lhe foram confiados. Então, assim, um breve esclarecimento. Sempre que vocês começarem um estudo, o mais importante, pessoal, é entender qual o CPC de que se trata. Então, o CPC 26, é o que trata de fato sobre as demonstrações contábeis. É uma representação estruturada. Ela vai falar o que, pessoal? Ela vai também colaborar com o balanço patrimonial na resposta sobre que situação e como se encontra a situação patrimonial, financeira e o desempenho da entidade.
Então, lá na prática, eu quero que vocês observem tudo isso que nós estamos falando aqui agora, principalmente no que se trata o CPC. Traduzindo, DRE nada mais é do que um relatório que demonstra de forma resumida as operações realizadas pela empresa. Nela são confrontadas as contas de receitas, despesas, investimentos, custos e provisões apurados, evidenciando a formação do resultado líquido da empresa na ocasião. Para fins legais, a DRE é feita anualmente e podem ser feitas DREs mensal simplificada para fins administrativos e DRE trimestral para monitoramento dos gastos fiscais. O relatório DRE deve ser apresentado respeitando o regime de competência, ou seja, conforme a ocorrência do fato gerador no registro contábil, independente do efetivo recebimento da receita ou do pagamento da despesa. Esse último estrofe, ele é muito bacana, porque quando a gente fala na estrutura, deve-se levar em conta, inclusive, algo que vocês venderam a prazo. Digamos que lá no balanço patrimonial, vocês têm, então, contas de clientes a receber. Essas contas vão entrar como se fizessem parte já do faturamento, mesmo que vocês não tenham recebido. Então, competência é aquele registro que eu vou acusar o quê? Tudo que de fato ocorreu. Então, se eu fiz uma compra a prazo e essa compra é de R$100, entrou no meu caixa? Não, mas na DRE ela já entra como faturamento de receita bruta. Isso é bem interessante vocês levarem em consideração. Quais são os critérios para a apresentação da DRE? Há uma ordem para a apresentação da DRE ou da demonstração do resultado do exercício. Na estrutura são discriminados os valores referentes à receita bruta de vendas e serviços, juntamente com suas respectivas deduções e os impostos incidentes sobre as operações de venda e demais abatimentos. Ou seja, o que quis dizer essa primeira estrofe? Existe um processo, um procedimento para quê? Para se estruturar essa demonstração ou esse relatório financeiro. O que acontece? Primeiramente, nós temos que entender qual foi o faturamento trimestral, semestral, anual dessa empresa. E isso inclui, inclusive, vendas a prazo. Então, tudo deve ser somado, todas as vendas que a empresa praticou nesse período, seja comércio essa empresa, seja uma indústria ou um prestador de serviço. Logo em seguida, chega o valor das nossas receitas líquidas do período, do qual devem ser subtraídos os custos dos produtos vendidos. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Para que eu possa ter a receita líquida do período do qual se devem ser subtraídos os valores que foram pagos para quem? Para o fornecedor. Digamos, eu tenho lá 1 milhão de vendas. Mas, para eu conseguir fazer esse 1 milhão de vendas, eu tive que comprar mercadoria. Qual o valor do custo dessa mercadoria? R$500 mil. Então, qual o valor da minha receita líquida? R$500 mil. Tá? E depois eu vou ter que ir apurando o quê? Subtraindo outras despesas incorridas no período que nós estamos aqui tentando apurar se essa empresa teve lucro ou prejuízo no decorrer do período apurado. Para a gente entrar no exemplo prático, nós vamos entender qual é a legislação pertinente para a estruturação da DRE. E mais uma vez nós vamos recorrer então à Lei de Sociedade por Ações, a Lei 6.404 de 1976, em seu artigo 187, define a forma como as empresas devem discriminar a DRE ou demonstração do resultado do exercício nos termos da lei. Portanto, a DRE deverá seguir a seguinte estrutura de ações. Ou seja, aquilo que eu falei lá no slide 6, agora a gente vai demonstrar na prática como que essa DRE funciona e como que é a sua estrutura. Lindas, vamos lá? Lembrem do slide número 6. Agora é o nosso exemplo prático. Então, vamos entender o que foi que ele quis dizer? Exatamente isso. Essa é a estrutura da DRE.
A estrutura da DRE não é uma estrutura tão complicada assim. Por quê, prof? Porque eu parto do princípio da receita bruta, ou seja, o total do faturamento da empresa, seja ela mensal, trimestral, semestral ou anual. Eu estou dizendo que essa empresa aqui teve uma receita bruta, independente do período, de R$150 mil. Eu não coloquei se ela é uma indústria, ou um comércio, ou um prestador de serviço, mas nós estamos dando apenas um exemplo. Eu coloquei como deduções, descontos. Então, esse empresário, ele deu um desconto lá na promoção de 25 mil. Então, já tem uma receita líquida agora de R$125 mil. Custo da mercadoria vendida, ou seja, quanto que ele teve que pagar para o fornecedor para ter essa mercadoria lá no balcão dele. R$50 mil. Então agora eu consigo entender que o lucro bruto da empresa está em R$75 mil. Porém, ele teve outras despesas. Ele teve despesa com vendas, menos 10 mil. Ele teve despesas administrativas, menos 5 mil. Ele teve despesas financeiras em R$2 mil. E quando eu falo despesas de vendas, pode ser despesas com comissões. Quando eu falo despesas administrativas, é pagamento, por exemplo, dos diretores, do pessoal de contabilidade, ou seja, pessoal do escritório. As despesas financeiras pode ser pagamento, por exemplo, de boletos em atraso, tá? Algum tipo de prejuízo financeiro também. Então, se eu fizer a dedução dessas três despesas do valor bruto, eu tenho então agora um resultado operacional líquido de R$58 mil. Ele teve despesas extras operacionais também no valor de R$2 mil. E agora então chega o momento de fazer o que, pessoal? Fazer então a dedução para o pagamento do imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido. Então, entre imposto de renda e contribuição de lucro líquido, ele pagou 50 e quanto? Não. Ele tinha o valor a ser pago como base de cálculo de 56 mil. As provisões de imposto de renda e contribuição do lucro líquido é que deram R$19.040. Então, eu vou diminuir R$19.040 de 56 mil. O resultado líquido, então, da DRE, ou seja, o lucro apurado pela empresa no período foi de R$36.920. Essa é a estrutura conforme a lei das SAs de 1976. Entender um pouquinho qual a importância da DRE? Para que serve? Depois de entender o que é a DRE e conhecer um exemplo de sua estrutura, é hora de aprender qual a importância dentro da contabilidade das empresas. A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo de fornecer aos usuários as demonstrações financeiras da empresa, os dados básicos e essenciais da formação do resultado de lucro ou prejuízo do exercício, ou seja, um dos relatórios mais importantes que o contador deve gerar. Isso porque ele é utilizado pelos gestores, investidores, bancos e pelo próprio governo. E é por meio dele que se avalia a capacidade da sua empresa e a sua real situação. É uma ferramenta essencial para tomadas de decisões. Digamos, aquele exemplo que nós demos aqui no nosso slide número 8. Digamos que o empresário pediu para vocês, contadores, fecharem então a DRE dele, porque ele precisava fazer um investimento no valor de R$30 mil, mas ele precisava realmente fazer a verificação de lucro no período. Então, vocês fecharam a DRE e constataram que no período apurado ele teve um lucro de 36 mil. É possível fazer o investimento de 30? Ok, vocês estão provando para o empresário público interno de uma empresa a sua real situação econômica e financeira que a sua empresa se encontra. Ah, mas somente o dono, o proprietário que se interessa? Não. Os investidores também se interessam muito por essa demonstração. Os bancos e até o próprio governo também se interessa, porque olhem lá, quando vocês estão pagando contribuição social, quando vocês estão pagando imposto de renda, é esse dinheiro que vai ser depositado para quem?
para o governo federal. Então, ele tem muito interesse também em saber quanto ele está recebendo de empresa A, B ou C. Serve mesmo a DRE. A elaboração correta da DRE possibilita ter uma visão geral do resultado financeiro da empresa. Com isso, permite extrair informações extremamente relevantes. Alguns exemplos são o montante das despesas gerais da organização, a composição de custos relacionados ao produtos e serviços, a receita total das vendas, o lucro obtido das empresas com obtenção ou coincidência de impostos sobre o produto, o nível de endividamento que se encontra e quais são as estratégias consequentemente adotadas. Digamos, vocês viram quantas informações vocês conseguiram extrair de uma única demonstração? Pegue lá o seu slide número 8. Vocês conseguem já, de cara, conseguem já fazer a mensuração de todo o faturamento da empresa no período. Vocês conseguem entender quanto foi pago para o fornecedor, quanto vocês estão tendo de despesas administrativas, financeiras, operacionais, quanto vocês estão pagando de imposto de renda, de contribuição sobre o lucro líquido e se vocês tiveram ou não lucro ou prejuízo no período. Então, são informações essenciais para o dia a dia dessas empresas, tá? E, claro, e bastante o quê? Resumida, sucinta. Qualquer pessoa que esteja diante de uma DRE, ele consegue fazer essa leitura claramente. Podemos dizer que a demonstração do resultado do exercício não deve ser usada apenas para fins legais ou fiscais. A DRE serve também para a gestão estratégica do negócio. Para uma boa governança corporativa, com a DRE se torna possível analisar de forma crítica os números apresentados e determinar a eficiência das práticas adotadas pela empresa, possibilitando assim uma boa gestão financeira no futuro. Digamos, vocês foram então pedidos para que fechem a DRE da empresa Y. Digamos que vocês conseguem sinalizar que a empresa vai ter o quê? Um prejuízo naquele período. Obviamente, vocês já poderão alertar a diretoria, aos proprietários, aos investidores em que a empresa está passando por dificuldades. Então, é um tipo de trabalho, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de estratégia de negócio? Sim, ela não serve apenas para que seja apurado o tributo para repasse para a União. Não, ela serve também como medidor, mensurador, tanto para o lucro da empresa quanto para um prévio prejuízo. Fiquem muito atentos sobre essa estrutura. Nós vamos, inclusive, fazer várias trabalhos sobre isso para que vocês possam entender a importância, para que serve, como que se usa essa ferramenta. É um gatilho de gestão. Ela faz a mensuração e faz com que o presidente, o proprietário, o investidor, ou até mesmo o contador possa o quê? Tomar uma decisão assertiva sobre a real situação econômica e financeira da empresa. Quero muito que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. É um vídeo feito com muito carinho para vocês na noite de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a DRA, mas antes nós vamos fazer um trabalho para que vocês possam entender na prática como que funciona a prospecção, a confecção, a produção de uma DRE ou demonstração do resultado do exercício. Um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Boa aula. Já fica online para tirar as dúvidas.